O capítulo 8 do mangá Chaos Chapter, a saga de Caos. Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Núcleo do Caos, Windaria. Mobius sente que Lorelei foi derrotado. Ele jamais acreditou que falsos deuses pudessem atravessar um dos vértices do Hexa. Nem mesmo ele, o profeta da grande galáxia, conseguiu prever essa situação. Ares fala para seu irmão mais velho que ele não deve se preocupar, pois Lorelei realmente era um dos 12 deuses do caos. Entretanto, com um sangue impuro, indigno, se não fosse pela piedade do Imperador Amadeus, ele teria sido destruído há muito tempo e se afogou em seu coração do cosmos, se autodestruindo. Mobius fala para Ares que ainda que 4 dos 12 deuses do Olimpo tenham caído, o Deus Supremo Zeus e seu braço direito, o Hefesto, desapareceram, restando mais humanos nas tropas do cosmo do que deuses. Comparado com o exército do caos, o poder bélico do cosmo é inferior. Por isso, o Ragnarok se iniciou no melhor momento. Mobius não tem dúvidas que irão triunfar. Atravessando o Hexa e se aproximando de Windaria, há muitos níveis de barreiras defensivas, formadas pelos 666 gloriosos, prontos para receber os deuses do cosmo. Se pergunta quantos deles conseguirão penetrar seu território. Os humanos que caíram no Hexa receberão o terror das trevas através dos súditos do caos. Shiryu de Dragão avança. Ele sente que entrou em um mundo governado por alguém que possui um Anarques muito forte. Adentrou um dos vértices do Hexa, e a qualquer momento o inimigo irá surgir. De repente, sente uma presença ameaçadora em suas costas. Ele se vira e pergunta quem está naquele lugar. Shiryu se depara com um espelho, refletindo sua imagem em pose de combate. Vê inúmeros espelhos flutuando em toda a área. De qualquer forma, o fato de se assustar com sua própria sombra significa que não treinou o suficiente. Mas não pode hesitar. Deve avançar. Ele continua seguindo em frente, mesmo sem saber do que se tratam aqueles espelhos. 2 deles em suas costas refletem as imagens do Mestre Ancião e Shunrei. Dragão ouve vozes o chamando. Ele tem uma sensação estranha, desde o momento que invadiu aquele mundo. Como se tivesse perdido algo muito importante. Também se sente exausto. Quanto mais olha para os espelhos, mais sente que algo repugnante o consome. Naquela fortaleza sempre tem a impressão de estar sendo observado. Ele sente o olhar terrível e ameaçador. Se pergunta se isso acontece por causa dos espelhos. Sensei a Chaos Chapter, capítulo 8. Que se faça a luz. Uma voz finalmente fala com Shiryu, o chama de verme do exército do cosmo, e se pergunta se ele está perdido na Terra dos Espelhos. Heavy Lince. Dragão pede ao enviado da Força Hexa, se esconde naquela fortaleza do caos, e se apresente. O inimigo aparece revelando que governa aquele vértice do Hexa, e ordena que o cavaleiro se prepare, pois lá será seu cemitério. É o Deus que protege aquele mundo mortal dos espelhos, um dos 12 deuses do caos, Medesta de Jano. Parte 1. Os espelhos de Jano. Shiryu vê o responsável por lhe causar aquela sensação estranha. Quer que ele lhe mostre a saída. Medesta sorri, pois percebe que Dragão acredita que possa derrotá-lo. O Deus do Caos, então, pergunta por que ele está lutando. O cavaleiro não entende o motivo da pergunta nesse momento. Quando começou a responder o que era óbvio, se assusta. Não consegue se lembrar da razão de sua luta. É impossível esquecer. Está espantado que sua memória o abandonou, como se partisse para outra dimensão. Está inconformado. Medesta revela que o cavaleiro não percebeu que sua alma foi envolvida pela maldição dos espelhos malignos. Não apenas esqueceu sua missão, como não deve se lembrar sequer de seu próprio nome. Dragão está perplexo.
realmente não se recorda mais. Não se lembra de mais nada. Seu nome, seu passado e nem mesmo o presente. Se pergunta o que está fazendo naquele lugar. Medessa de Jano explica que naquele vértice do Hexa, chamado Heavy Lince, há um labirinto criado para que as almas do cosmos se percam no caminho. Tem a habilidade de selar um dos elementos do cosmo, a benevolência, que é quando forma a partir das relações que constrói com os demais. Começando com os irmãos, aqueles que ama e respeita, mestres, companheiros, com aqueles que compartilham o mesmo destino, e os inimigos que encontrou quando arriscou sua vida. Em outras palavras, todas as pessoas que o fizeram vencer como ser humano, cultivaram e criaram a benevolência. Os inúmeros espelhos que flutuam nessa dimensão são amaldiçoados. Eles mostram aqueles que promoveram sua benevolência e os apaga de sua memória um por um. Ao entrar naquela fortaleza e cruzar 50 espelhos, a metade de sua benevolência foi extraída. Shiryu é a presa dos espelhos malignos. Sem saber, esse sentimento foi corrompido, perdendo a maior parte de suas lembranças. Ela vem do amor, da amizade e do aprendizado nas batalhas. A experiência que possuía até aquele dia foi apagada. Agora, seus olhos não podem mais refletir aqueles que ama e compartilhou seu destino. Medessa pede para que Shiryu olhe a benevolência que seu espelho Jano tomou. Aqueles que viveram em sua memória, que confiou, amou e compartilhou seu sangue. Pergunta se Dragão é capaz de se lembrar deles. O cavaleiro vê aquela que deve proteger, seu venerável mestre, e os irmãos com quem lutou juntos duras batalhas. Mas não pode se lembrar deles. É como se cada uma de suas recordações tivesse abandonado seu coração, se afastando dele. Seus rostos desapareceram. Não pode mais vê-los. Aqueles que deram calor à sua vida, inclusive os guerreiros que foram seus rivais e renunciaram ao destino. Não pode acreditar que não consegue mais se lembrar de nada. Medessa pergunta se agora ele compreende a situação. Nessa batalha ele perdeu seu objetivo, a razão pela qual deve lutar. Ou seja, se transformou em um receptáculo vazio. Agora que perdeu suas lembranças como guerreiro, não pode invocar nenhuma técnica, sequer lutar. A única razão pela qual foi capaz de chegar até lá é porque seu instinto de lutador está impregnado em seu sangue. O poder dos espelhos de Jano não apenas permite que Medessa veja e tome a benevolência de sua presa, como também a converte em seu próprio poder. Pede que Shiryu olhe sua própria história sangrenta na batalha. Medessa lança o ataque. Ondas do Inferno! O cavaleiro recebe a técnica e se lembra que já sofreu esse impacto no passado. Medessa conta que esse foi o golpe de um cavaleiro de ouro que enfrentou. A técnica que pode enviar a alma do oponente à entrada do mundo dos mortos. Mas ele não pode ser enviado ao inferno daquele lugar. Essa técnica medíocre não funciona na dimensão do caos. Dragão perderá se continuar assim, mas não sabe como lutar. Medessa ordena que ele se prepare para morrer. Dessa vez, experimentará suas próprias técnicas. Shiryu se espanta. O deus do caos lança Cólera do Dragão! Shiryu recebe diretamente o ataque e é derrubado com seu próprio golpe. Medessa acha esse poder lamentável. Não é capaz de eliminar nem mesmo alguém como o dragão. Não se conforma que o cavaleiro pode vencer repetidas vezes graças a um ataque tão ridículo. Para ele, é a prova de que as batalhas no mundo do cosmos são patéticas. Depois de tudo, seus ataques como guerreiro do cosmos não podem destruir completamente seus inimigos, muito menos atingir os deuses do caos. São inúteis. Ver Shiryu caído sem morrer é muito desagradável para Medessa. Portanto, o enviará para seu destino final com seu poder. Mostrará a essência de um golpe do caos.
Convoca os espelhos! Espelhos malditos de Jano! Shiryu está cercado. Os espelhos errantes de toda a área Heavenlince se reuniram naquele ponto para apagar completamente a existência de um humano. Medessa acredita que 100 espelhos sejam mais do que o suficiente. De qualquer maneira, Shiryu não poderá se livrar daquela rede de espelhos. Eles extinguirão seu corpo e alma, sem deixar vestígios, levando o cavaleiro ao nada. Medessa revela que pelo menos o humano morrerá com seu nome selado em seu coração e o chama pela primeira vez de Shiryu, o Cavaleiro de Dragão, lançando Prisão dos Espelhos Demoníacos! O poder do Deus do Caos vai até Shiryu! Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Jano. Muito obrigado!